Sabia que a comida no seu prato é uma das armas mais poderosas do século XXI? Sim, estamos falando de geopolítica. E a regra é clara. Quem controla a comida, controla o futuro. A gente pensa em guerra e lembra de tanques, mísseis, tecnologia. Mas e se eu te dissesse que um saco de trigo ou um container de fertilizante pode ser tão decisivo quanto um drone? O Programa Mundial de Alimentos estima que mais de 250 milhões de pessoas estão enfrentando insegurança alimentar aguda. É um número assustador, mas isso não é só sobre fome. É sobre poder. A agricultura deixou de ser apenas um pilar da economia para se tornar uma peça central no xadrez global. Hoje vamos desvendar como a comida virou uma arma geopolítica. Primeiro, o que é segurança alimentar? Não é só ter comida na mesa. A ONU define em 4 pilares: disponibilidade, ou seja, ter comida produzida; acesso, que é poder comprar essa comida; uso, que significa ter uma dieta nutritiva; e estabilidade, que é garantir tudo isso de forma contínua. Quando um país não consegue garantir esses 4 pontos para sua população, ele se torna vulnerável. E essa vulnerabilidade é o que chamamos de food power, ou poder alimentar. É a capacidade de um país usar sua produção agrícola para influenciar outros. Isso não é novo. A história está cheia de exemplos. Em 1980, os Estados Unidos impuseram um embargo de grãos à União Soviética como punição pela invasão do Afeganistão. A lição foi clara. Alimentos são tão estratégicos quanto o petróleo. Naquela época, o mundo entendeu que depender de outra nação para se alimentar era um risco enorme à soberania. E hoje a situação ficou ainda mais tensa. A guerra na Ucrânia é o exemplo perfeito. A Ucrânia é conhecida como o celeiro da Europa. Antes da guerra, o país era responsável por fornecer quase metade do trigo que o Programa Mundial de Alimentos distribuía para nações pobres. De repente, a Rússia bloqueou os portos do Mar Negro. O resultado? Os grãos não saíam, os preços dispararam e a fome bateu na porta de milhões de pessoas na África e no Oriente Médio. O famoso Acordo do Mar Negro, que permitia a passagem dos navios, virou uma moeda de troca, uma negociação tensa onde cada lado usava os grãos para pressionar o outro. A Rússia transformou a comida numa arma de fome. E não para por aí. Outra frente dessa guerra silenciosa está nos fertilizantes. Rússia e Belarus estão entre os maiores produtores mundiais de potássio, um ingrediente essencial para a agricultura moderna. Com as sanções do Ocidente, a exportação desses insumos foi dificultada. Quem sofreu? Países como o Brasil, que importa a maior parte do potássio que usa. A alta nos preços dos fertilizantes entre 2022 e 2024 não foi só um problema para o agronegócio. Ela gerou crises políticas graves em lugares como Sri Lanka e Peru, com protestos e instabilidade social. Quem controla os insumos controla a produção, e quem controla a produção controla a mesa. Diante desse cenário, potências globais estão se mexendo. A China, por exemplo, tem uma estratégia agressiva de segurança alimentar interna, como comprando terras em outros países. No Brasil, na África, no Sudeste Asiático, empresas chinesas estão adquirindo enormes áreas de terra arável para garantir a produção de alimentos para sua população de mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Esse fenômeno é chamado de land grabbing, ou apropriação de terras. Países ricos garantindo seu futuro alimentar no quintal dos outros. Junto com a terra, vem a disputa pela água. Conflitos por recursos hídricos já são uma realidade em várias partes do mundo. A disputa entre Egito, Etiópia e Sudão pela água do rio Nilo. As tensões entre Índia e Paquistão por causa do rio Indo, ou até mesmo nos Estados Unidos a briga pela água do rio Colorado. A agricultura é a atividade que mais consome água doce no planeta. E onde a água é escassa, a tensão aumenta. A gente já vê até conflitos de interesse bizarros, como a disputa entre a agricultura e a mineração de lítio, o ouro branco das baterias, pelo mesmo solo e pelos mesmos recursos hídricos. Mas a soberania alimentar vai ainda mais fundo, chegando na semente. Quem domina a semente domina o futuro. Gigantes como a Bayer, que comprou a Monsanto, e a Syngenta, controlam boa parte do mercado global de sementes transgênicas e suas patentes. Isso cria uma dependência tecnológica enorme. Se um país depende de sementes importadas, ele fica nas mãos de poucas corporações e seus governos. Por isso, países como Índia, Brasil e a própria China estão investindo pesado em pesquisa para desenvolver suas próprias sementes, tentando quebrar essa dependência e garantir sua soberania genética. Mas a comida também pode ser usada de uma forma mais sutil, como soft power. Os Estados Unidos usam seus programas de ajuda alimentar há décadas para construir alianças e exercer influência diplomática. A China está fazendo o mesmo,
usando doações de arroz e milho para ganhar apoio na África e no Caribe. Até a União Europeia usa a comida como ferramenta política. O acordo com o Mercosul, por exemplo, está travado em grande parte por exigências ambientais, como o desmatamento zero. É a Europa usando seu poder de mercado consumidor para ditar regras de produção do outro lado do Atlântico. Então, o que o futuro nos reserva? Os especialistas desenham alguns cenários. Um deles é a multipolaridade agrícola, onde blocos de países como os BRICS competem por autossuficiência e controle da produção. Nesse cenário, o alimento seria um ativo estratégico tão importante quanto energia ou tecnologia. Outra possibilidade é o avanço de soluções tecnológicas, como a agricultura vertical em grandes cidades ou o desenvolvimento de proteínas alternativas, como carne de laboratório para diminuir a pressão sobre a terra e a água. A grande pergunta que fica é: será que a próxima grande guerra mundial não será por petróleo, mas sim por trigo? No fim das contas, a comida que chega na sua mesa tem um endereço geopolítico. Ela conta uma história de poder, dependência, estratégia e conflito. Cada garfada está conectada a uma cadeia complexa que envolve sanções, acordos comerciais, disputas por terra, água e tecnologia. Por isso, pensar sobre de onde vem nossa comida não é um luxo. É uma necessidade. Apoiar a agricultura local, votar em políticos que entendam a importância da soberania alimentar e consumir de forma consciente são pequenos atos com um impacto gigante. A segurança alimentar do nosso país depende disso. Agora eu quero saber de você. O que você faria se seu país dependesse totalmente de outra nação para se alimentar? Qual seria sua maior preocupação? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos continuar essa conversa. E se você gostou dessa análise, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Obrigado por assistir e até a próxima aqui no canal Expertises.